E aí, meus queridos, mais um dia. Estamos aqui, vencemos mais um dia, né? Para a glória de Deus. E aqui estamos para, compartilhar com vocês, né? Aquilo que Deus colocou no meu coração, através de uma reflexão que traremos daqui a alguns instantes. E eu peço a vocês que compartilhem o link do nosso canal com seus amigos, nas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e compartilhe para que eles possam se inscrever também. Temos um material vasto aí para a sua degustação e a degustação dos seus amigos que porventura possam acessar o nosso canal. E se inscreva, precisamos de inscritos, chegar a 1000 inscritos. Né? Eu agradeço a você já pela confiança de estar no nosso canal, degustando esse material. E peço que você possa, se não se inscreveu, possa se inscrever. Né? Não deixe de dar o seu joinha, né? De tocar o sininho. Tá? Um forte abraço para você. E nós vamos agora seguir com a nossa reflexão, que vai falar para você quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Eu queria que você pensasse sobre isso, né? Para entender quem é Jesus e a vida incrível que ele viveu, nós temos uma parte aqui em Mateus 16, capítulo 16, de 13 a 16. Nós vamos ler só o 13, né? Que chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra, né? E aqui nós vemos a identidade de Jesus foi calorosamente debatida, né, em seus dias, ainda até hoje, né? Você precisa se concentrar em quem é Jesus e a vida incrível que ele viveu. Jesus é humano e divino, ele tem duas naturezas, né? Como homem que aqui esteve há mais de 2000 anos, né? Segundo os historiadores, né? As pessoas que estudam profundamente o assunto, né? Mediante aos documentos, né? E fragmentos encontrados, nós temos essa previsão que Jesus viveu há um pouquinho mais de 2000 anos atrás, né? Então, poxa, nós temos essa certeza através de documentos, né, que a ciência, a história vem nos proporcionando juntamente com a arqueologia, né? E alguns duvidaram que ele fosse o Cristo que viria. Outros questionaram como alguém que poderia realizar o que ele fez, no versículo 31 desse mesmo capítulo, né? Mas Jesus curou cegos, coxos, ressuscitou mortos em estado de decomposição, né? 4 dias de mortos. Os demônios o temiam, né? Como está em Mateus 8, de 28 a 34. Né? Ensinamentos de Jesus e de seus milagres falam da sua divindade, né? Como Deus, ele sendo Deus. Mateus 4, de 23 a 25, fala disso. Né? Em João 1, de 1 a 4, João está falando de Jesus como a palavra, como o verbo, né? Quando ele fala verbo, ele está falando a palavra, porque o verbo é a palavra, né? Então, antes ele era a palavra, era aquele que se dirigia, que usava a palavra de Deus. Era você ouvia Deus, ouvia Jesus falando, né? Jesus estava com Deus no começo. Mais do que isso, ele era Deus, ele sempre foi Deus, né? Desde o início ele foi Deus. Através dele todas as coisas foram feitas. Ele trouxe a luz de Deus para as trevas. Jesus falou as próprias palavras de Deus. Quando a gente diz que Jesus trouxe a luz de Deus para as trevas, eram as trevas que o mundo vivia, né? E Jesus trouxe a luz de Deus para esse mundo tão pecaminoso, esse mundo tão difícil. Jesus também era totalmente humano. Ele podia ser ouvido, visto, tocado. Seus seguidores andaram com ele e a mensagem dele era sobre tudo que vivenciaram em sua vida humana. Jesus chorou, né, na morte de Lázaro, quando foi lá e ressuscitou Lázaro, né?
mas ele se comoveu como qualquer outro ser humano. Ali ele mostra a sua natureza humana, né? Jesus chorou, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, né? Jesus se angustiou antes da sua crucificação, né? Como todo ser humano, né? Jesus é o Messias. O papel de João era preparar o caminho para Jesus. João nasceu com uma única finalidade: preparar o caminho para Jesus. Né? Imagine ouvir o ensino de João: o Messias está prestes a chegar, raça de víboras, como ele falava com seus discípulos, seus seguidores. Deus declarou que Jesus era seu filho, e quem ele se agradou, né? Como ele diz: esse é meu filho, que me comprazo, que me agrado, ali, quando Jesus estava com João Batista. Ele deixou claro que aquele deve ser ouvido, né? Em Hebreus 1, de 1 a 3, Marcos 1, de 1 a 8, né? Há uma confirmação que muitas escrituras, escritas por antes do tempo de Cristo, aguardavam a sua vinda, como está em Isaías 43, referenciado aqui, né? O povo de Deus esperava e ansiava por um Messias para muitas gerações. E ele veio. E depois de gerações de espera, como seria a sensação de saber que o Messias estava prestes a chegar, né? E chegou ali naquela manjedoura, né? Naquele estábulo, e nasceu, né? Jesus ali. O Salvador nasceu. E a lua, a estrela sinalizando, e vieram depois de quase 4 anos, chegaram os Reis Magos, e os pastores que estavam lá no local foram adorar Jesus quando criança, né? Quando bebê. E falou com autoridade, Mateus 7, 28 a 29. Este Messias quer chegar hoje em sua vida, abra a porta do seu coração. Jesus é o nosso mestre e exemplo. A vida e os ensinamentos de Jesus nos inspiram as pessoas a deixar tudo para trás e segui-lo. Esse é o padrão de vida que você precisa, o de Cristo. Agora não se incomode, que tem muitos que estão por aí que infelizmente não seguem Jesus. Ouve a voz de Jesus, diz que segue, mas não segue. Segue seus próprios caminhos, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não se escandalize com essas pessoas, porque essas pessoas, a palavra de Deus diz que Deus plantou o joio e o trigo juntos, e vão crescer juntos, eles são muito parecidos, e na hora da colheita, o Senhor irá separar o joio, colocará para ser queimado, né? Será jogado no inferno, e o trigo irá para ele, para as moradas que Cristo está preparando para nós lá no céu. Então não se preocupe com esses escândalos, com essas pessoas que dão mau testemunho, que vivem só pensando em dinheiro, né? Não pensam no ser humano, né? Não se preocupe com essas pessoas, porque elas darão conta a Deus. Hoje elas estão aí, liderando em vários lugares, mas o fim será muito triste, entendeu? Se elas não se arrependerem dos seus pecados. Esse é o padrão de vida que você precisa, o de Cristo. Esse é o padrão que precisamos, o de Cristo. Jesus cumpriu a lei, Mateus 5, 17, 18 e 18, 17 e 18. 1 Coríntios de 2 a 14, né? E Jesus chamou as pessoas para segui-los. Mateus 4, de 18 a 25. Jesus chamou as pessoas para andar com ele, aprender com ele, imitar a sua vida. É isso que precisamos fazer, imitar a vida de Jesus. Se você não vê isso em pessoas que falam de Jesus, essa compatibilidade com a vida de Jesus, não se preocupe. Repito, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não olhe para essas pessoas, olhe para Jesus. O nosso exemplo é Jesus.
É Ele que devemos olhar, e não para essas pessoas gananciosas, essas pessoas que só pensam em si, que só pensam na sua vaidade, entendeu? Essas pessoas que só pensam em realizar sonhos pessoais, esquecendo que o reino não é dele, é de Deus. A igreja não é dela, da pessoa, é de Deus. Não se preocupe com essas pessoas, porque elas darão conta a Deus pelos seus atos pecaminosos. Não se preocupe, elas darão conta. O arrependimento não evita consequências. Elas darão conta daquilo que estão fazendo. A justiça de Deus será exercida sobre a vida dessas pessoas. Então, não saia da igreja por ver esses escândalos, por ver esse tipo de pessoa tão má, tão como eu poderia dizer, tão desvinculada do Espírito Santo de Deus. Pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Mas até essas pessoas, Deus tem misericórdia. Se elas se arrependerem dos seus pecados, Deus assim perdoará. E elas terão o perdão de Deus. Mas vão colher as consequências do que plantaram. Vão ter que colher seus frutos. As pessoas de todas as esferas da vida, estilos de vida, o seguiram. O seu chamado não é diferente para as pessoas de hoje. Voltando à pergunta de Jesus em Mateus, quem você diz que é Jesus? Você já pode dizer quem é Jesus? Jesus é aquele que veio para salvar o mundo, como está em João 14 a 17, porque em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é aquele que voltará para os seus seguidores, como está em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18. Jesus é aquele que oferece descanso aos cansados, sobrecarregados. Mateus 11, de 28 a 30. Jesus é esse. Jesus é Deus. Jesus é Deus, essa é a resposta. Jesus é Deus. Então tenha isso em sua consciência. Jesus é Deus. Sabe, se agarre a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que perdoa pecados, a esse Deus que ressuscita homem com 4 dias de mortos, em estado de decomposição, e manda ele levantar, e ele se levanta e vive. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o puro poder, totalmente poder. Esse é o Deus, é o nosso Jesus. Então creia nele, meu querido, creia nesse Deus, porque ele tudo pode. Está com dificuldade? Creia nele, porque ele derramará o seu poder sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso, um dia de paz, que Deus guarde a você e a sua família. Até amanhã, se assim Deus permitir, estaremos aqui com mais uma reflexão para você. Um forte abraço, não deixe aí de compartilhar o link do nosso canal, para os seus amigos nas redes sociais, não deixe de dar o seu joinha e tocar o sininho. Um forte abraço para você. Até amanhã, se Deus quiser.